Muito bem, vamos começar mais uma aula sobre noções de administração financeira e orçamentária. Bom, vou dar seguimento à resolução de questões, né, e sempre enfatizando aí os aspectos da teoria que são mais importantes e também os aspectos da legislação. Então agora a gente vai retomar a resolução de questões. Estamos aí na questão de número 33, que trata do tema do ciclo orçamentário, ou ainda o ciclo de vida, né, do orçamento público. Então vamos ver então as opções aí que a gente tem nessa questão de número 33. São etapas do ciclo orçamentário. Então começando aqui, letra A, estudos e aprovação, elaboração, execução e avaliação. Bom, já vamos marcar então aqui, letra A, lembrando que o orçamento ele vai passar realmente por uma etapa de estudos, de análises, de considerações acerca de um banco de dados, de informações econômicas, sociais, etc., para que o governo ali faça a modelagem, né, das suas ações que ele vai adotar, de acordo, logicamente, com tudo aquilo que foi previsto no PPA, de acordo com as regras também fixadas na LDO, a elaboração da proposta do orçamento, a aprovação dessa proposta, né, no âmbito do Poder Legislativo e assim por diante, né, execução orçamentária, o controle, etc. Então, de maneira genérica, aí, temos aí algumas etapas, né, do ciclo orçamentário. As outras alternativas nessa questão vão ter na letra B, por exemplo, não etapas, mas o orçamento fiscal, que é uma parte da LOA, orçamento da assistência social, aí foi um termo criado, né? O que a gente tem como um outro componente da lei orçamentária também é o orçamento da Seguridade Social. E orçamento de investimento de capital também, esse termo foi, né, criado aí pela banca examinadora. O que nós temos, né, na realidade é o orçamento de investimento das empresas controladas pelo governo. A letra C também trata de conceitos diferentes. A letra C, ela está trazendo aí as etapas da receita pública. Não tem nada a ver com as etapas do ciclo orçamentário. A previsão da receita, né, que é a sua estimativa, o lançamento, a arrecadação, o recolhimento, tudo se refere a etapas da execução da receita pública. E na letra D, teremos aí as etapas da despesa pública, o empenho, liquidação e pagamento. E a letra E também, a banca examinadora misturou aqui conceitos, colocou PPA, né, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, misturou aí com o projeto da LOA. Então a letra A é a alternativa que responde, né, adequadamente a nossa questão. Vamos em frente agora para a questão de número 34 agora, acerca do processo orçamentário. Vejamos aí as opções. Letra A, é de competência da Câmara dos Deputados a apresentação de emendas para alterar os recursos destinados ao pagamento do serviço da dívida pública na proposta de lei orçamentária. Bom, isso está errado. Por quê? Primeira coisa, quem apresenta emendas é o parlamentar, né? É a pessoa individualmente, ou o deputado, né? Ou é o senador que vai fazer isso. Não é a Câmara dos Deputados que vai apresentar uma emenda. Em segundo lugar, essas emendas elas têm que atender a critérios, têm que seguir aquelas regras lá da Constituição. Uma emenda de despesa, por exemplo, que visa aumentar algum tipo de despesa em algum investimento, em algum programa governamental, obrigatoriamente deverá indicar fonte de recursos. Não poderá ser, por exemplo, anulação de despesa de pessoal ou de transferências, né, constitucionais tributárias, e, portanto, a gente não teria essa possibilidade aí também de alterar o serviço da dívida. Então, letra A está errada. Na letra B agora, no projeto de LDO podem ser incluídas, desde que aprovadas,
emendas incompatíveis com o plano de investimento e com a lei orçamentária anual. Então, a letra B também não tem sentido. No projeto da LDO, alterações desse projeto durante a sua etapa ainda de discussão necessariamente deverão estar compatíveis com o PPA. Então, não existe essa possibilidade de serem compatíveis com o plano de investimento, né, e com a LOA, até porque a LOA ela só vai ser elaborada realmente depois da elaboração final da LDO. Então a letra B ela também não faz sentido. Vamos ver aqui a letra C agora. O orçamento da Seguridade Social ele tem que ser compatível com o PPA. Ele terá, entre outras funções, a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. A letra C também está errada, porque essa é uma obrigatoriedade que a Constituição Federal está estabelecendo para a lei orçamentária, mais especificamente o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das empresas controladas pelo poder público. E a letra D agora? É de competência exclusiva da Comissão Permanente do Senado Federal a função de acompanhar e fiscalizar o orçamento público da União e dos estados. Letra D também tem erros aqui muito sérios, né? Por quê? Primeira coisa, essa comissão permanente ela é mista, ela é formada por senadores e por deputados. E ela vai acompanhar e fiscalizar o orçamento público da União. No âmbito de cada estado, teremos também o Poder Legislativo estadual, né, fiscalizando, né, e cobrando aí os resultados do Poder Executivo também estadual. Então, totalmente errada a letra D. E na letra E agora, o presidente da República ele poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação na lei orçamentária anual, enquanto, né, vamos marcar aqui, ó, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração esteja sendo proposta. Então, vamos marcar e vamos entender isso daqui, né? O presidente da República ele mandou ao Poder Legislativo o projeto da LOA. Ótimo. Então, o projeto da LOA está sendo analisado, está sendo debatido, né? Vai ser produzido ali um texto final. Enquanto isso, o Poder Executivo percebeu que precisava fazer uma alteração. Ele poderá enviar uma mensagem ao Congresso Nacional para modificar um determinado trecho, né, do projeto, enquanto não for iniciada a votação daquele trecho, daquele pedaço, né, daquela parte, objeto de mudança. Então a letra E está correta. Marcamos aí a letra E e vamos em frente. Na questão 35, estamos ainda tratando do ciclo, né, orçamentário. Olha aqui as etapas: elaboração, execução, votação e aprovação da proposta orçamentária. Vejamos aí. Muito bem, a letra A. As unidades orçamentárias elas poderão propor emendas ao projeto da lei orçamentária, que visem conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para liberar benefícios, subvenções a empresas públicas. Isso daqui não é possível. Tá? Não é possível conceder essa dotação superior aos limites quantitativamente, né, fixados. Os limites quantitativos, né, previamente fixados. Na letra B agora, projeto da LOA, julgado, ainda que em parte inconstitucional, né, ou contrário ao interesse público pelo presidente da República, ele deve ser totalmente vetado, não cabendo veto parcial. Tá? Bom, então se for em parte, né, aquela parte será vetada. O veto presidencial ele pode ser um veto completo, né, um veto total ou veto parcial. Então, falso também
afirmativa aí da letra B. Letra C agora, comissão mista de planos, orçamento público, fiscalização integra a Secretaria de Orçamento Federal e tem como atribuição promover ajustes na receita prevista e na despesa fixada. Bom, a letra C está errada, porque essa é a comissão lá do Congresso Nacional. Secretaria do Orçamento Federal é um órgão do Poder Executivo, né, ligado aí, portanto, ao Poder Executivo, não se aplica o caso. Essa comissão mista, né, é o órgão do Poder Legislativo que vai conduzir os trabalhos aí inerentes ao orçamento, a elaboração do orçamento e também, posteriormente, a sua avaliação, o seu controle, né, a fiscalização contábil, etc. Então a letra C também está errada. Letra D agora. A proposta da LOA, ela deve conter uma mensagem que exponha a situação econômica financeira do país. Deve conter também o projeto, né, propriamente dito, da lei do orçamento, o texto, né, com seus artigos, incisos, alíneas, etc. E as tabelas explicativas, os quadros com os valores de quê? Receitas e despesas. Então, perfeito, a letra D identifica aqui claramente o conteúdo, né, da proposta orçamentária. E vejamos a letra E agora. O orçamento de investimento das empresas estatais é o principal orçamento que compõe a LOA, dado o grande volume de dotações e empenhos realizados nas corporações em que a União participa com mais de 40% do capital social. Então está falso, né? Na verdade, o orçamento de investimento é daquelas empresas em que a União ela detém a maioria do capital social com direito a voto, a maioria do capital votante. É pelo menos 50% mais uma ação, né? Se for uma sociedade por ações, 50% das ações mais uma ação, né? E não esse percentual aí de 40%. Então a letra E também não tem fundamento, está falsa. Vamos adiante. Vamos para a questão de número 36 agora. Cada uma das opções seguintes apresenta alguma das fases do ciclo orçamentário, do ciclo de vida do orçamento. Agora, do ciclo orçamentário ampliado, ou seja, envolvendo também aí elaboração e a votação do PPA e da LDO. Assinale a opção em que as fases apresentadas, embora não estejam em ordem de sucessão imediata, estão numa ordem lógica, progressiva, etc. Então, vamos ver aqui as opções. Na letra A, a gente vai ter proposição de metas e prioridades para a administração, né, política de alocação de recursos, ok, tem a ver com o PPA, né? A elaboração de proposta do orçamento é a LOA, depois a execução do orçamento. Então, ok, temos aí, não temos todas as etapas, mas temos as etapas que nós temos aí, dizem respeito ao ciclo orçamentário e estão numa ordem lógica adequada. A letra A já está respondendo a nossa questão. E o erro das outras? Aí a gente vai ter aqui na letra B a formulação do PPA pelo Poder Executivo, então está se criando o projeto do PPA. Depois a gente tem uma outra fase mais adiante de adequação e autorização legislativa para a formulação da LDO. Aí já está errado, na verdade já seria, né, a adequação e autorização da própria LDO. E aí depois volta, né, para propor metas e prioridades, ou seja, para elaborar o PPA. Então a letra B já está errada. Na letra C, temos aí a elaboração da proposta de orçamento, né, pelo Poder Executivo. Aí depois aqui a gente vai ter apreciação e adequação do PPA pelo Poder Legislativo, inverteu a ordem também. Aí volta para a execução dos orçamentos aprovados. Então está falso. Na letra D, formulação do PPA,
aí já pulou para avaliação da execução, julgamento das contas e voltou para apreciação e adequação da LDO pelo Poder Legislativo. Então, está errado também porque a avaliação da execução, julgamento das contas, isso vai para o final, é a última etapa do ciclo. E a letra E, elaboração da proposta da LOA, depois da apreciação, adequação e autorização legislativa. Aí agora que vai vir a proposição de metas e prioridades, né, para formar o PPA. Então está errado. Tá? Nessa letra E, nós temos aí a LOA sendo, né, elaborada e autorizada antes do PPA. Portanto, nessa questão, vamos só voltar aqui para confirmar que foi a nossa questão 36. A letra A foi a alternativa correta. Vamos a 37 agora, que trata, né, de um tema bastante recente, que é a questão do orçamento impositivo, né? Muito bem. Com a perspectiva da aprovação do orçamento impositivo no Brasil, então essa é uma questão de 2013, né? Então hoje já está valendo, através de emenda constitucional, nós já temos aí a possibilidade de que aquelas emendas individuais, até um determinado limite que a Constituição estabelece, elas não poderão ser objeto de contingenciamento. Então, o orçamento, né, no Brasil, que ele era totalmente autorizativo, uma parte agora, essas emendas individuais, até um certo limite, elas não poderão ser contingenciadas. Então, a gente já tem um pouquinho, né, uma partezinha pequena do orçamento no Brasil seria impositivo. Mas vejamos aqui as alternativas que a gente tem. Na letra A, o Poder Executivo ele não poderá propor modificações durante o exercício das ações introduzidas pelos parlamentares. Então, né, isso aqui está falso. O orçamento impositivo, né, o que existe hoje, é restrito a um percentual muito pequeno das emendas, né, as restantes poderão ser sim objeto de modificação. Depois, na letra B, haverá um fortalecimento do Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária. Bom, então está errado, porque se uma parte das emendas já não poderão mais ser influenciadas diretamente pelo Poder Executivo, o seu poder ele diminuiu, né? Ele não se fortaleceu, ele ficou um pouquinho mais fraco. Na letra C, o Poder Executivo ele estará obrigado a arrecadar a receita prevista. Não, ele não é obrigado a arrecadar, ele deve buscar obter aqueles recursos previstos, mas não há nenhuma obrigatoriedade legal ou constitucional de que o governante acerte exatamente a previsão de receita. Então pode haver uma frustração de receita por fatores alheios à vontade do governante. Por exemplo, uma crise econômica, né, muito forte que determine uma queda, né, na arrecadação de vários tributos. Então não existe essa obrigatoriedade de se arrecadar a receita prevista. Na letra D, a execução da despesa não dependerá das condições operacionais associadas à realização das obras e serviços autorizados. Isso aqui também está falso, né? Para executar a despesa, é preciso realmente observar condições operacionais, condições técnicas, condições de engenharia e também condições na área do direito administrativo, a realização adequada dos procedimentos licitatórios, por exemplo, né? A adequada fiscalização dos contratos, dos convênios ou do instrumento aí pertinente. Então, essa letra D também não faz sentido. E na letra E, a execução do orçamento continuará dependendo da realização da receita. Essa aqui é a alternativa correta. Tá? Em que pese existirem dotações, né, orçamentárias ali, que o Poder Executivo ele não pode mais, digamos, contingenciar aquelas dotações,
né, ou anular aquelas despesas, mas ele só vai realmente conseguir realizar as despesas para as quais existam recursos financeiros, né, para o seu pagamento. Então essa é uma restrição que vai continuar a existir. Letra E, portanto, responde aí corretamente. Vamos agora adiante, né, para a 38. Agora já estamos entrando aí no terreno da programação, da execução do orçamento, da maneira como ele vai sendo realizado, né, ao longo do tempo. Assinale a opção correta a respeito da programação e da execução orçamentária. Na letra A, as unidades responsáveis pelas atividades do Sistema de Contabilidade Federal, elas são responsáveis por promover a integração com os demais poderes e com estados e municípios para garantir a programação financeira federativa. Bom, então tem um erro aqui, né, porque estamos falando de uma programação financeira federativa. A programação financeira basicamente é o quê? Bom, uma vez que foi aprovado o orçamento, eu tenho uma previsão de receitas e eu tenho, né, um limite máximo para as despesas. Esse é um valor anual, né, um valor para o ano. Mas eu preciso pegar essa previsão de receita e fazer um desdobramento mensal. Eu não vou simplesmente dividir essa previsão de receita por 12 meses, porque em alguns meses, né, historicamente, costuma haver uma arrecadação de receitas um pouco maior do que em outros meses. Se você imaginar o imposto de renda pessoa física, por exemplo, eu deveria ter uma concentração maior de recolhimentos ali nos meses, né, de abril, maio, junho, mais ou menos quando os contribuintes estão fazendo as suas declarações de ajuste, estão verificando ali, né, a necessidade de fazer algum pagamento que deixou de ser feito na época devida, etc. Então, cada imposto, cada tipo de receita pode ter os seus períodos de aumento ou de redução. Então, é preciso fazer uma programação financeira. A administração pública tem que ver mais ou menos como será a sua perspectiva de receber recursos financeiros e, com base nisso, estabelecer também o seu cronograma de desembolso, o limite para pagamentos em cada período. Agora, isso é feito no âmbito de cada ente da federação separadamente. Nós não vamos ter uma programação financeira da federação. Não, vai ter a programação financeira do governo federal para o seu próprio orçamento. Estados deverão também fazer isso, municípios também, cada um vai fazer a sua própria programação financeira. Então a letra A está errada. Na letra B, limites orçamentários e financeiros estabelecidos em decreto governamental impedem parcialmente a movimentação e o empenho da despesa e também a movimentação financeira, excetuando-se o pagamento de despesas inscritas em restos a pagar. Tá? Então, também está falso, porque mesmo o pagamento de restos a pagar, que é uma movimentação apenas financeira, né, não influencia na realização do orçamento, ela depende de recursos disponíveis no caixa. E poderá haver também a limitação desses valores, sim. A Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive, determina que, em casos de frustração de receita, em que haja ameaças às metas fiscais, o poder público ele é obrigado a determinar a limitação de empenho e também de movimentação financeira. Então, a letra B está falsa. Vamos ver aqui a próxima, na letra C. Temos o seguinte, entre os objetivos da programação financeira, inclui-se o de assegurar as unidades orçamentárias, né, em tempo oportuno, a soma de recursos necessários e suficientes à melhor execução do seu programa anual de trabalho. Então, perfeito a letra C, e aí vamos observar o conceito aqui da unidade orçamentária. A unidade orçamentária, ela pode ser um órgão, como pode ser também uma determinada estrutura, uma diretoria, uma superintendência,
ou ainda uma autarquia, mas é um pedaço da administração pública, é ali um ente administrativo que é responsável por algumas dotações orçamentárias. E o seu dirigente é o ordenador de despesa, é o agente público que ordena, né, autoriza ali a emissão dos empenhos, as liquidações, os pagamentos. Pois bem, a programação financeira, quando ela estabelece uma previsão de recebimento mensal e limites de pagamento também mensal, ela vai fazer isso da melhor maneira possível, tentando atender às necessidades de cada uma das unidades orçamentárias, para que elas executem as suas ações, né, não paralisem aí as suas atividades. Então a letra C está correta. Letras D e E agora, qual é o erro? Vamos ver aqui na letra D. Bom, na letra D nós temos aí na área federal o cronograma anual de desembolso mensal, inclui-se aí despesa com pessoal, encargos sociais, terão como referencial repasse de recursos até o dia 10 de cada mês na forma de duodécimos, então não tem aí essa previsão legal, está falso. E na letra E, após a programação da lei de orçamento, com base nos limites, o Poder Executivo vai aprovar um quadro de cotas bimestrais que visem garantir o equilíbrio fiscal. Na verdade, esse quadro de cotas ele tem a periodicidade trimestral. Então, quadro de cotas trimestrais. Isso é uma disposição ainda lá do artigo 47 da Lei 4.320 de 64. Muito bem, então tivemos a letra C. Vamos a seguir para a questão de número 39 agora. Ainda sobre a programação, a execução financeira e orçamentária. Na letra A, recursos destinados ao pagamento do serviço da dívida pública, eles podem ser objeto de limitação de empenho, né? Então eles não podem ser. Tá? É um dos casos em que não pode haver a limitação de empenho. Na letra B, quando houver necessidade de criar um novo programa de trabalho, devem-se utilizar alterações quantitativas do orçamento. Tá? Então deve-se fazer, na verdade, alterações qualitativas, modificar aí o peso, né, de cada programa de trabalho, de cada tipo de ação. Na letra C, o decreto de programação orçamentária e financeira estabelece normas específicas de execução para o exercício em curso. Perfeito, vamos marcar a letra C. Tá? Então, a Constituição já está trazendo aí essas normas relativas ao controle. A legislação aí pertinente também vai dizer até 30 dias após, né, a publicação do orçamento, tem que sair esse decreto aí de programação financeira que vale para aquele exercício, vale para, né, aquele período de tempo. Então, letra C é a correta. Vejamos aqui as demais alternativas. Letra D, o recurso financeiro é a autorização de gasto consignada a uma determinada unidade da estrutura administrativa. Não, na verdade aqui nós estamos falando de quê? Da dotação orçamentária. Né? A dotação orçamentária é autorização de gasto, autorização para se fazer o quê? O empenho da despesa. E na letra E, o destaque consiste na descentralização ou na movimentação de créditos realizadas no âmbito de um mesmo órgão. Bom, então se é no âmbito de um mesmo órgão, nós estamos falando não de uma movimentação externa, a gente está falando de uma movimentação interna. Então aí não é o destaque, é a provisão. Tá bom? Então o erro aí nessa questão diz respeito aí a
o uso, né, indevido aí dos termos, tá certo? Bom, e também com isso nós chegamos aí ao final deste nosso primeiro bloco de questões.